Dando nota para tudo que eu assisti no mês de fevereiro, a começar pelo Disney Plus, eu assisti a primeira temporada de Magnum e, cara, que série divertida! Poderia ter sido melhor em questão de ritmo, poderia ter tido um pouco mais de ação? Sim, mas eu sinto que a ideia principal era fazer essa subversão audiovisual narrativa que se tem dentro das histórias da Marvel. Então eu gostei bastante dessa experimentação e me agradou muito assistir toda a jornada do Simon. Um ator, assim, o ator que faz o Simon, ele é muito carismático. O retorno do Mandarim também funciona muito bem dentro dessa história. É muito isolado, pode-se assim dizer, de todo outro universo. Então quem pega essa história meio que entende tudo o que precisa. E eu achei isso muito legal. Uma história mais isolada, que não tem aquele sentimento de um grande teaser, sabe? Então por isso vou dar nota 9. Recentemente também no Disney Plus eu reassisti Homem de Ferro com a minha esposa. A gente tá tentando assistir todo o universo cinematográfico da Marvel, porque ela não assistiu todo o universo cinematográfico da Marvel, então eu tô adorando. É um filme que não preciso comentar muito, todo mundo sabe que é bom, todo mundo sabe que é uma obra de arte, não à toa ele vai ser conservado, né, em um lugar de uma plataforma, sei lá, alguma coisa do tipo. Então pra mim é nota 9 pra Homem de Ferro. Para o streaming da Netflix, eu dei uma segunda chance pra Fury. Segunda chance por quê? Porque eu assisti o primeiro episódio, eu achei meio parado, eu não gostei tanto, só que então fui reassistir, justamente porque eu depois dei uma pesquisada e eu entendi a proposta do anime. Quer ser um pouco mais contemplativo, quer ser um pouco mais poético, que também ele tem uns momentos, né, de ação, mas ele é muito mais emoção e desenvolvimento de personagens, o que me fez gostar muito de Frieren. Frieren eu posso dizer que está sendo o meu anime favorito do ano, até o momento que eu assisti. Então, dou nota 9 também pra Frieren. Pra HBO Max, eu maratonei o Beware the Batman, que, cara, é uma animação 3D, você sente meio que uma repulsa, justamente por causa que esse 3D envelheceu mal. Porém, a narrativa é muito boa. É um Batman já em começo de carreira. Claramente já tivemos outras produções que é Batman em começo de carreira, não sei porquê. Porém, é um começo de carreira que funciona pra mim. Tem vilões legais, tem um arco divertido, tem um personagem... Sabe, a Katana, eu não esperava nada da Katana. Eu pensei, nossa, que personagem chata, é só mais um outro Robin. Só que não, ela funciona muito bem. O Alfred, eu acho que é um dos melhores Alfreds que eu já assisti. Assim, desde o Batman, série animada, The Batman, esse Alfred eu gostei demais, ele é muito mais ativo dentro da história, ele tem um passado, ele tem um desenvolvimento. E eu vou ser bem sincero, eu tinha um preconceito muito grande com Beware the Batman, eu comecei a assistir porque, poxa, eu nunca tinha assistido, eu tô querendo fazer valer o serviço de streaming, então vamos assistir. Muito bom. Porém, tem um negócio do 3D e algumas questões narrativas que poderiam ter trazido alguns vilões um pouco mais famosos. Então, nota 8. Assisti também no HBO Max o Batman, Os Bravos e os Destemidos, né? Os primeiros 3 episódios da primeira temporada. Que, assim, eu já tinha assistido, eu acredito que eu assisti ele no Bom Dia e Companhia. Posso estar enganado. Só que eu já gostava e eu quis reassistir justamente, tô numa maratona de Batman, vamos lá. E que série divertida, é mais comédia, tem uma proposta mais divertida, tem personagens, sabe, tem diversos outros personagens B da DC Comics que você geralmente não vê interagindo com Batman. Você não vê mais tanto o Arqueiro Verde, o Besouro Azul meio que tá sumido dos quadrinhos, se eu não me engano. Então é muito legal ver eles agindo junto com o Batman e tendo até um certo destaque, né? Então, mesmo tendo esse aspecto mais de comédia. Então, pra mim, é um nota 8 pra essa série, divertidíssima. Indo para a Prime Video, eu assisti Tatsuki Fujimoto, que é 1726, eu acho que também esse é o número, que são alguns curtas, que é o mesmo autor de Chainsaw Man, se não me engano. E os curtas são muito divertidos, eles são experimentais, tem uma narrativa muito bizarra, tem um cara que tá tentando se declarar pra garota, e aparece alienígena, aparece um monte de coisa. Tem um cara que pega uma bala, tem um cara que acorda como uma garota, tem um negócio de um vampiro, assim, tem muita coisa aleatória, são diversos elementos experimentais, e se não me engano, já até vi gente narrando, né, tipo, um episódio, porque é uma coisa bem de crônica, né, nenhum se liga, e todo mundo pergunta qual é, por causa que é uma estética muito única, pode-se assim dizer. Então tem romances legais, tem uma estrutura divertida, tem uma coisa um pouco mais poética, tem algumas coisas que eu acho meio bizarras, não vou mentir, só que foi, assim, uma experiência muito fluida, pode-se assim dizer, para consumir esse anime. Então vou dar uma nota 8 para esse anime, justamente porque tem bizarrices aí no meio que não me agrada muito. Meia hora antes de eu começar a gravar esse vídeo, eu também terminei de assistir o filme Bom Bandido, que é um filme baseado em fatos reais, de um cara chamado Jeffrey, eu acho que Jeffrey Manchester, que ele meio que ele roubava McDonald's, aí depois ele é preso, ele consegue fugir da prisão, ele fica numa loja de brinquedos, ele se passa por outro cara, ele começa um relacionamento, e o bom bandido é porque ele, quando ele meio que aprendia as pessoas, colocava no freezer, pedia desculpa, tinha garantia que eles estivessem agasalhados, e tem toda uma lição sobre essa questão de valores, de bens materiais e pessoas, que sempre acaba chegando, né, nesse rolê aí envolvendo bandido. Eu não sou muito fã de filme que de uma certa forma romantiza criminosos, só que eu acho que essa é a tendência daqui pra frente, você dá uma romantizada em certos criminosos
por causa que você vê que, tipo, Jeffrey, ou aquele lá, o canibal lá, ele conseguiu uma série, ele teve um hit e tudo mais. Então, se você vai já romantizar criminosos, então por que não romantizar certos criminosos, né? Já que não tem jeito, isso vai ter que acontecer, que é o que vende. Então, pra mim, fez sentido esse tipo de filme, porque se esse é o modus operandi, eles chegaram até a mostrar algumas cenas no final do filme em que esse era o modus operandi, que ele não era essencialmente violento e tudo mais. Eu até achei interessante, justamente porque eu acho que eventualmente esse filme vai servir como prova pra conseguir uma condicional pra esse personagem, no caso, esse criminoso. E eu sou uma pessoa que acredita que todo mundo merece uma segunda chance. Se for no caso desse cara, se tudo que aconteceu com esse cara é verdadeiro, eu acho que ele merece sim uma segunda chance. Apesar de que o filme ele é ok, ele não é espetacular, ele não tem uma atuação muito grande, tem o Channing Tatum como protagonista, então pra mim vai um nota 6 pra esse filme. Também pra finalizar a Prime Video, eu terminei Fallout, a segunda temporada. Eu vou ser bem sincero, não gostei, eu achei que preparou muita coisa e concluiu pouco. É quase como se fosse mais uma mid-season finale do que uma season finale. Apesar de que tem uma atuação legal, tem personagens divertidos, tem toda uma construção de arco bem desenvolvido, só gostaria que tivesse sido concluído. Então, no geral, pra essa temporada, eu vou dar uma nota 7. E agora nós entramos na Crunchyroll. Na Crunchyroll, eu assisti alguns animes. Eu finalizei Kachiakuta, né, a primeira temporada inteira. Finalizei Dragon Ball Daima. Tô assistindo Dojima Wants to be a Kamen Rider e Digimon Pito Break. Digimon Pito Break e Dojima, eu vou falar, tá quase que no mesmo pé de qualidade. Tem momentos que desenvolve, tem momentos que fica mais parado. É uma animação que ainda está sendo lançada, então até o momento, para esses dois, eu dou uma nota 7, porque é uma coisa muito divertida. Dragon Ball Daima, eu esperava mais de Dragon Ball Daima. Eu dropei Dragon Ball Daima durante um período de tempo, não à toa, por causa que o ritmo não estava funcionando, e esses episódios finais também não me funcionaram muito legal. Eu acho que é enrolado, penso que Dragon Ball Daima talvez pudesse ser resolvido com menos episódios, inclusive, um arco talvez de 12, só sei que assim, funciona, mas não empolga. Então nota 7 para Dragon Ball Daima. Um anime agora que me surpreendeu muito é Kachiakuta. Eu maratonei, assim, comi todos os episódios rapidamente. Achei muito divertida a dinâmica. É um shonen de ação que, assim, para alguns que gostam muito de shonen, preferem mais seinen ou coisas mais psicológicas, eu acho que não vai gostar. Só que pra mim é muito divertido. Os poderes, toda a lore desenvolvida, a mensagem ambiental por trás. Então, pra mim, eu vou dar pra Kachiakuta nota 8. E por fim, Paramount Plus, que são todos esses outros serviços que eu assino. Cara, Paramount Plus é um dos meus favoritos porque tem Star Trek. Eu tô recém entrando na lore de Star Trek, no fandom de Star Trek, eu tô amando. Eu terminei a segunda temporada de Star Trek Strange New Worlds e comecei a da terceira temporada. É uma história muito legal, tem aventuras de sci-fi que me agrada muito, uma pegada meio Doctor Who. É divertido, é interessante. Pra mim, pra essa temporada, pra essa série, eu dou uma nota 8, muito divertido. Eu adorei acompanhar. E também a nova série, que eu também estou acompanhando, que é Star Trek Starfleet Academy, se não me engano. Cara, que série divertida. É um meio slice of life, né? Com cadetes. Tem retornos de atores e de personagens de temporadas antecessoras, que eu não peguei muitas referências, mas eu sou muito fã de Discovery. Então ter personagem de Discovery retornando me fez gostar muito dessa série. Até agora todos os personagens são muito carismáticos, está sendo muito divertido. A temporada ainda tá para acabar, faltam ainda uns 3 episódios. No final tá sendo uma série que tá me agradando bastante, nota 8. Mas e você, já assistiu alguma dessas séries que eu comentei? Um desses filmes que eu também comentei? Comenta aqui embaixo e me siga para o próximo mês.